O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na semana passada as ações que discutem na Justiça a validade da lei do marco temporal de demarcação de terras indígenas. A intenção, segundo ele, foi abrir um processo de conciliação para discutir, debater o tema. É que há muitas ações divergentes sobre a data limite de 5 de outubro de 1988 para definir as futuras demarcações. O tema foi acertado, definido na Constituição Federal promulgada naquela data. Em setembro do ano passado, por ampla maioria, ministros do Supremo decidiram que os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas não dependem da existência de um marco temporal, ou seja, aquele de 5 de outubro. Em resposta, o Congresso aprovou a lei do marco temporal antes mesmo da publicação do acórdão do Supremo. Depois disso, diversos povos indígenas acionaram a Corte. E hoje, como vimos na semana passada, protestam em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, e conseguiram, do presidente Lula, a informação de que é necessário agilizar a questão que está pendente em muitas áreas aqui no país. Para comentar o atual cenário, nós recebemos o advogado Dr. Gustavo Passarelli, que é especialista em questões agrárias, é advogado de entidades como a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, FamaSul, Federação do Pará e de outros estados também, principalmente em questões relacionadas a esse tema. João Pedro participa também aqui da nossa conversa. Doutor Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado. Pela sua entrevista aqui. A questão inicial é a seguinte: como é que fica daqui para frente após essa decisão do ministro, decisão liminar, não é, do ministro Gilmar Mendes na semana passada? Exatamente. Bom, foi uma decisão liminar, uma decisão monocrática, em que o ministro suspendeu as ações judiciais em andamento no Brasil que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701 de 2023. O que aconteceu, na verdade, nós já esperávamos um cenário parecido como esse, é que ao mesmo tempo em que o Supremo, revendo um posicionamento anterior, julga o recurso especial 1.017.365 de Santa Catarina, em que foi revisto o marco temporal, foram revistas diretrizes para a demarcação de terras indígenas. Logo depois nós temos pelo Congresso Nacional a promulgação de uma lei que trata de vários assuntos que são em muitos pontos divergentes do entendimento que o Supremo encontrou, que o Supremo finalizou a respeito da demarcação de terras indígenas, e era realmente esperado que fossem ajuizadas ações, tanto pela declaração de inconstitucionalidade da lei, quanto pela declaração de constitucionalidade da lei, que foi o que aconteceu. A nosso sentir, é óbvio que há de se ter preocupação, sem dúvida alguma, sempre com decisões monocráticas, com efeito dessas decisões, mas a nosso sentir a decisão tende e visa alcançar a segurança jurídica, porque na medida em que não há ainda uma definição do Supremo sobre a constitucionalidade da lei e sobre a manutenção do entendimento alcançado neste último julgamento de Santa Catarina, há um risco sensível, inclusive, de que nas instâncias ordinárias nós tenhamos decisões conflitantes, decisões que, ao longo do tempo, possam ser modificadas pelo entendimento que o Supremo vem adotar sobre a Lei 14.701 ou sobre o próprio julgamento que eles proferiram. Então, muito embora em um primeiro momento possa causar um pouco de preocupação dessa decisão dessa natureza, a meu ver, e é uma opinião pessoal, entendo que a decisão é acertada porque ela impede a insegurança jurídica de começarmos a ter decisões muito conflitantes. Esse é um primeiro ponto que nos chama a atenção. E o segundo ponto é essa iniciativa do ministro Gilmar
que não tenho dúvida alguma é sensível ao problema, porque realmente é um problema de ordem nacional, de se tentar buscar uma conciliação, que é mais ou menos aquilo que consta do próprio julgamento do Supremo, né? Quando o Supremo estabeleceu, e a nosso ver também, em respeito à segurança jurídica, que o produtor rural tem que ser indenizado pela terra nua e não só pela benfeitoria como era antes, e criar meios e processos para que essa indenização seja feita, não deixa de ser uma forma de se acenar para a viabilidade de uma composição. Então, a ideia é óbvio que agora essa decisão ela tem que voltar para o plenário, como ela foi proferida monocraticamente, o plenário do Supremo precisa se manifestar a respeito do assunto, para referendar ou não a decisão do ministro Gilmar, e aí na sequência o que se espera é a participação de todos esses atores envolvidos para que se possa buscar algum tipo de conciliação, que seria o caminho mais rápido, tanto para aqueles produtores que são afetados porque estão inseridos em processos administrativos, que estão afetados porque têm suas propriedades invadidas, como até mesmo para as comunidades indígenas, porque o caminho mais rápido, aí, sem dúvida alguma, seria eventualmente conciliação. Doutor Gustavo, para a grande maioria da população, e eu me incluo entre eles, que não entendem muito o assunto, essa questão, se foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte, se gerou uma Constituição, foi promulgada essa Constituição, passa-se alguns anos e numa questão lá no Supremo, uma discussão sobre a reserva Raposa do Sol, lá em Roraima, 5 ou 6 juízes, ou mais, não sei quanto que foi a votação, mas a maioria deles achou que era inconstitucional, depois de 10, 12 anos de promulgada a Constituição. Hoje, isso cria um vácuo em termos de questão de uma insegurança jurídica muito grande. Porque o índio, ele era nômade, era e é nômade. Então, até a praça lá em São Paulo, a praça do colégio lá, seria área indígena, porque ali tinha, até se faz referência que o pessoal, quando criou o colégio lá, aquele colégio era para atender. Então, todo o território nacional praticamente tem presença do índio, em maior ou menor intensidade. E outra coisa, essas reservas, quando a gente vê a própria Raposa do Sol, vê lá os Yanomami, eles ficam abandonados, o índio. Cria-se um vácuo. A legislação brasileira, em vez de estimular o índio a produzir, a ter alimento para ele cria um vácuo, parece que ele tem que ficar na miséria eternamente. Então, como é que o senhor vê essa situação de um Supremo com 11 ministros, decidir sobre todo esse, os senadores, 3 senadores por estado, os 500 e poucos deputados federais, fazem uma Constituição e depois eles acham que não é legal. Bom, vamos lá, né? O primeiro ponto, a questão realmente é muito complexa porque ela envolve, de um lado, a questão legislativa propriamente dita, que envolve a análise da Constituição Federal, que envolve a análise da legislação nova que foi promulgada agora, envolve questão de política pública, porque na verdade também nós temos, como o senhor mencionou, tem o problema do pós-demarcação, né? Ou seja, o problema não é só conceder terra, o problema é conceder algum tipo de política pública que permita às comunidades indígenas dignidade para poderem, como qualquer brasileiro, tentar prosperar. Se for essa, obviamente, a intenção de cada um deles. Mas, especialmente com relação à questão legislativa, o que eu tenho a dizer sobre isso? As constituições, de um modo geral, não só no Brasil, mas em praticamente todos os países do mundo, tendem a não ser tão específicas. Elas tendem a ser genéricas, porque, na verdade, a ideia é justamente isso. Imagine se nós tivéssemos uma lei, por exemplo, que tratasse de algum meio de comunicação de internet, como, por exemplo, o antigo, que muita gente já nem conhece mais, o ICQ. Então, ou seja, em pouco tempo ele deixou de existir e nós precisaríamos de todo um trabalho do Legislativo para fazer uma nova lei sobre o WhatsApp, que eventualmente... Amanhã depois muda. Não tem mais. Só para se ter uma ideia, o Código Civil brasileiro atual, vigente, de 2002, ele começou a ser tratado, começou a ser estudado no Congresso em 1975 e só foi promulgado em 2002. Então, o processo de elaboração de lei, por natureza, ele é muito demorado. Por isso que as constituições tendem a ser genéricas. E esse foi o ponto da nossa Constituição quando tratou da questão indígena, porque não definiu essa questão do marco temporal. Na verdade, a questão do marco temporal é uma interpretação que se extrai
do artigo 227 com o objetivo de se buscar segurança jurídica, justamente para evitar que as demarcações retrocedam a um tempo imemorial e se prejudique a própria vida em sociedade no país. O que o Supremo fez em um primeiro momento no Raposa Serra do Sol foi definir esse marco temporal. E eu até já tive a oportunidade de me manifestar em outras situações aqui mesmo, que entendo que até o prazo foi muito curto para rever o posicionamento, porque são apenas 10 anos quando se julgou a Raposa Serra do Sol, e nós tivemos, um pouquinho mais de 10 anos depois, um julgamento para tratar do mesmo tema, inclusive modificando. Mas, sem dúvida alguma, nós tivemos alguns benefícios e precisamos reconhecer isso, porque o Supremo reconheceu a possibilidade de indenização de terra nua, o que a própria Constituição Federal não diz, pelo contrário. Pela interpretação da Constituição Federal, a terra nua não pode ser indenizada como nunca vinha sendo. E houve, então, um avanço nesse sentido. Então, é óbvio que o ideal... Isso está regulamentado já, doutor Gustavo? Então, essa é a parte interessante. Não está regulamentado, não tem previsão para isso. Na verdade, o que se fez foi uma construção jurídica, um malabarismo jurídico para justificar o pagamento. Porque o que se entendeu dentro do Supremo? Ora, se eu tenho produtores rurais que adquiriram de boa-fé títulos do Estado, da União, lá se colocaram há centenas de anos, muitas das vezes. Como eu posso chegar para uma pessoa dessa e dizer, olha, seu título não vale nada, você tem que sair daqui e não vai receber nada? Então, na pior das hipóteses, ainda que se entenda que aquela área seria em certa medida indígena, esse produtor está de boa fé e quem cometeu o erro foi o Estado, ou a União, em titular aquelas áreas e ele precisa indenizar. Então, a construção jurídica que foi feita, e nem precisa de regulamentação na verdade, é em cima do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que reconhece a responsabilidade da União, do Estado, de reparar os danos causados aos particulares. Essa foi a linha jurídica, o avanço que eu entendo. Então, assim, realmente é muito complexo, a análise jurídica realmente é muito difícil, mas eu acho que, apesar de alguns retrocessos, como a questão do marco temporal, que poderia ter ficado mais bem definida, pelo menos essa questão da indenização da terra nua, eu entendi que foi um avanço para o produtor. Eu fiz essa pergunta da regulamentação porque algumas semanas o presidente Lula esteve em Campo Grande num evento de uma das unidades da JBS e ele propôs ao governador do estado, Eduardo Riedel, que estava presente, a compra de terras que são objeto hoje dessa polêmica para dar aos índios. Como é que isso é visto na classe produtora? Isso seria uma boa medida? Seria uma forma de conciliar os interesses? Olha, eu sempre costumo dizer que o ideal seria que nós não estivéssemos passando por esse problema hoje. O ideal é que nós tivéssemos segurança jurídica e que os títulos fossem todos respeitados e os produtores não precisassem passar por esse tipo de problema. Esse era o ideal, mas obviamente não é essa a realidade que se mostra. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul mais de 100 propriedades invadidas, então isso é muito relativo. Então, assim, já que temos essa situação, eu entendo que essa compra pode ser uma boa solução. Porque para produtores, por exemplo, que estão invadidos, que estão fora de suas propriedades há mais de 2, 3 anos, sem oferir nenhum tipo de renda, e sem previsão de resolver, ele recebeu o dinheiro pela terra nova, vai permitir que ele possa se mudar, compre. É óbvio que ele não gostaria de sair da área onde ele está e etc., mas dentro de todas as hipóteses possíveis, eu creio que seja uma alternativa hoje palatável para se resolver o problema. Pois não, João? Não, e essa ação do ministro Gilmar Mendes e a possível julgamento para os demais participantes do STF vai inibir um pouco porque existem entidades, ONGs, que estão estimulando essas invasões, que botam mais lenha na fogueira. Sim. Você acha que esse momento, com essa decisão, vai segurar um pouco a situação para evitar novas invasões? Olha, eu penso que sim. É óbvio que nós temos que também ter muita franqueza de saber o que esperar. Porque, na verdade, o que nós vemos hoje é o seguinte, ok, é viável pensar em comprar terras? É viável. O problema é saber se haverá dinheiro para tanto. Então, por exemplo, o que nós temos percebido são pretensões muito exorbitantes com relação à quantidade de terra. Só apenas a título de exemplo, tem uma demarcação que nós trabalhamos no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, em que foram demarcados 362 mil hectares para uma comunidade de 60 índios que sequer são identificáveis de plano.
Se nós formos avaliar essas áreas, tem muitas áreas ali de soja, nós falamos de uma área que se fosse para comprar tudo ia ser mais de 8 bilhões de reais. Para Então, 60 pessoas. Para 60 pessoas. Então agora imagine se o Estado vai ter dinheiro, se a União vai ter dinheiro para tudo isso. Isso é apenas uma demarcação. Aqui no Mato Grosso do Sul nós passamos aqui, sem sombra de dúvida, de pretensão de mais 300, 400 mil hectares de demarcação. De áreas que nós sabemos que são áreas de lavoura, supervalorizadas. Então, o nó que pode, de repente, acontecer nesse processo de negociação, eu acho que o início da negociação limita um pouco essa questão das invasões, porque enquanto está no processo de negociação, está todo mundo discutindo, eu não acho que os indígenas sairão das áreas ocupadas, mas eu acho que pelo menos inibe-se novas invasões. E, inclusive, eu sou favorável de que a área invadida não pode ser objeto de compra. Porque senão você estimula a invasão. É mais ou menos igual a reforma agrária. Quer fazer reforma agrária, não invade. Se invadir, não vai para a reforma agrária. Porque você tem que manter a segurança jurídica, tem que manter a paz no campo. Então, o grande problema, a minha preocupação é que nós temos condições de avançar na discussão, mas podemos encontrar um obstáculo, muitas das vezes intransponível, que é a questão financeira dos valores envolvidos. Até lá, até uma definição, essa conciliação proposta pelo ministro Gilmar Mendes, até que isso se consiga, qual lei prevalece? A da Constituição de 1988, que define o marco temporal em 5 de outubro, quer dizer, não tem invasão depois de 5 de outubro, ou aquilo que definiu o Supremo agora, dizendo que a propriedade independe de um marco temporal. O que está valendo? No meu entendimento, o que acontece? A Constituição Federal ela não fala de marco temporal, quando eu mencionei. Na verdade, essa questão do marco temporal, ela cria-se através de um entendimento de que quando você tem uma Constituição promulgada depois de um rompimento com o Estado autoritário, o Estado juridicamente nasce naquela data, por isso que se fala do marco temporal de 5 de outubro de 88, porque o Estado brasileiro nasceu ou renasceu naquela data em que voltou a uma Constituição democrática. Por isso que quando você vai na Constituição Federal, você vê que todos os verbos do artigo estão mencionados no presente. As terras habituais são aquelas que os índios ocupam, ou seja, no presente ocupam quando? Na data daquela promulgação. Então é uma construção que foi feita. Nós temos agora a Lei 14.701, que foi promulgada pelo Congresso, que regulamenta este artigo da Constituição Federal. Então eu entendo que, enquanto não houver uma decisão liminar ou colegiada, dizendo que esta lei é inconstitucional, prevalece a lei. E prevalece, portanto, o marco temporal. De 5 de outubro. Exatamente.